Olá, meu nome é Diego, sou professor do Instituto Federal de São Paulo e hoje nosso tema é sistemas embarcados. Vamos falar sobre a eletrônica e o software dentro desse produto, né? Diversos sistemas, tanto contemporâneos como históricos, proporcionam exemplos de importantes características de projeto de arquitetura de computador. Mas durante a disciplina a gente vai tentar focar, né, na família dos computadores Intel x86 e em alguns momentos também na arquitetura ARM. Bom, sistemas embarcados, né? O termo sistemas embarcados refere-se ao uso de eletrônica e software dentro de um produto. Então a gente tem aí essa combinação, né? Ao contrário de um computador de uso geral, como um sistema de laptop ou desktop. Hoje em dia, alguns ou a maioria dos dispositivos que usam energia elétrica têm um sistema computacional embarcado. A figura a seguir, ela mostra em termos gerais, né, uma organização do sistema embarcado. Além do processador e da memória, existem diversos elementos que diferem do desktop ou um laptop típico, né? Bom, observando aqui essa figura, que ela mostra uma possível organização de sistema embarcado, você vê que nós temos aqui um processador no centro e diversos outros itens ao redor dele, né? Então, uma das características do sistema embarcado é a possibilidade de interagir com o ambiente externo, né? Então, isso acho que é a grande virtude desse tipo de sistema, né? Então, a interface humana, por exemplo, uma visão robótica, um LED piscando, né? Essa interação com o meio externo, o diagnóstico próprio do sistema controlado, então também é possível ele fazer esse tipo de diagnóstico, né? Dele mesmo ou do que ele está fazendo o controle, algo assim. Normalmente, software com função específica, né? Então, esse tipo de sistema ele é fabricado com uma aplicação muito certa, já direto desde o planejamento, né? Você não faz algo de propósito geral, e sim alguma coisa para resolver aquele tipo de problema. São otimizados para energia, né? O tamanho do código, geralmente você tem restrições de espaço e memória para armazenar essa aplicação. E tempo de execução, né? Tem que ser algo que pode às vezes ter um tempo de execução baixo, mas o suficiente para aquele problema. Peso e dimensões, né? Também temos essas restrições aí. Às vezes não pode ser algo muito grande, né? Ou muito pesado. Imagine você um software para controlar um drone, né? Tem que ser o mais leve possível para que você possa ter autonomia de colocar nele outros componentes que importam mais do que o controle, né? Não no sentido do controle não ser importante, mas que você tem ali outras coisas que realmente vai ser a finalidade do drone, né? Então, o controle, esse tamanho, essa dimensão que entra ali nessa plaquinha para controlar um drone, por exemplo, ela entra com essa finalidade, né? Então, quanto menor for e quanto mais leve for, melhor. E quanto menos energia consumir, melhor ainda, né? E se for mais barato, também mais interessante, porque torna o produto mais em conta, né? Então você tem aqui, ó, o processador lidando com essa série de itens aqui em volta. Nós temos uma conversão analógico digital, né? Através aqui recebendo sensores, e ele pode atuar com o meio através dos atuadores. Aqui imagem com algumas figuras, né? Então os tipos de dispositivos com sistema embarcado, eles são muito diversos, tá? Para serem listados. Exemplos incluem, por exemplo, se nós observarmos aqui, ó, você tem as câmeras fotográficas, você tem brinquedos, você tem, por exemplo, um roteador, aqui uma geladeira, né, aquele aspirador de pó, que ele é automático, né? Uns falam robótico. Então nós temos veículos, nós temos navios e diversos outros itens aqui que compõem, né, essa categoria de sistemas embarcados, né? E, por exemplo, né,
um controle, né, de transmissão, um controle de velocidade, uma injeção eletrônica, freios ABS, sistema de suspensão. Então observe que num carro nós não temos um sistema embarcado, né? São vários, né? Então você pode ter, né, aqui não está aparecendo, mas uma escova de dente que tem ali também um chip controlando alguma função, né? Você pode ter todos esses sistemas que envolvem um sensoriamento e uma atuação, né, são características natas, né, de um sistema embarcado, né? Então ele tem um desenvolvimento relativamente recente, né, e tem sido o de plataforma de sistemas embarcados que suportam uma ampla variedade de aplicativos, né? Bom exemplo disso, né, nós podemos citar alguns, né, que são os smartphones e os dispositivos audiovisuais, né, como Smart TVs. Então, nesse caso, se você pode observar que ele já fica com um propósito mais geral, né? Continua sendo ali um tipo de sistema embarcado, né? Mas já com uma proposta mais generalizada. Uma das grandes aplicações dos sistemas embarcados é com a internet das coisas, né? Num cenário de internet das coisas. Então, internet das coisas é um termo que se refere à interconexão expansiva dos dispositivos inteligentes, indo de aplicações a minúsculos sensores, né? E temos aí, como eu disse, o sistema embarcado como sendo um dos maiores promotores para que essa tecnologia avance, né? Há duas técnicas gerais para desenvolver o sistema operacional embarcado, né? A primeira técnica é pegar um SO existente, adaptar para a aplicação embarcada, por exemplo, há versões embarcadas de Linux, Windows e Mac, bem como outros sistemas operacionais comerciais, né, e particulares especializados para o sistema embarcado. Então é muito fácil, né? Por exemplo, se você pegar algumas versões de Linux já vem pronta, né, para ser utilizada nessa forma, né? Nós temos também o Windows com alguma versão para também ser utilizada nesses dispositivos que têm restrições, né, de tamanho, de processamento, restrições de tamanho, de memória. Então são aí sistemas operacionais também, algumas versões específicas que podem ser utilizadas para essa função. Outra técnica é desenvolver e implementar um SO direcionado unicamente para o uso embarcado. Então aqui nós temos, né, o TinyOS, né, que é um exemplo, né, de sistema operacional amplamente usado em redes de sensor sem fio. Processadores, né, para aplicações versus processadores dedicados. Então, processadores de aplicações, eles são definidos pela capacidade do processador de executar sistemas operacionais complexos, como Linux, Android e Chrome. O processador de aplicações é naturalmente de uso geral. Por exemplo, um smartphone. Um processador dedicado, ele é dedicado, como o nome sugere, a uma ou a algumas poucas tarefas específicas exigidas pelo dispositivo hospedeiro. Então, por conta de tal sistema embarcado ser dedicado a uma tarefa ou a tarefas específicas, o processador e os componentes associados podem ser construídos para reduzir o tamanho e custo. O esperado é que quanto mais dedicado for aquela aplicação, mais você vai conseguir otimizar esse projeto do processador, né? Quanto mais genérico, quando for um processador de aplicações que eu posso rodar nesse processador diversas aplicações, vou ter um custo maior, consequentemente um investimento maior em hardware, um preço mais elevado, né? Então você tem essas duas principais diferenças nos processadores de sistemas embarcados. Microprocessadores versus microcontroladores, né? Então os primeiros chips de microprocessadores incluíam registradores, uma unidade lógica aritmética e algum tipo de unidade de controle ou de lógica de processamento de instruções. Chips de microprocessadores atuais incluem diversos cores
e uma quantidade substancial de memória cache. Um chip microcontrolador faz uso substancial diferente do espaço de lógica, né? Então a figura a seguir mostra, em termos gerais, os elementos típicos encontrados em um chip microcontrolador. Então, se nós observarmos aqui um chip de microcontrolador, nós temos aqui algo bem semelhante ao que seria um computador, né? Então nós temos algumas coisas, mas tem itens que nós adicionamos nesse projeto que o diferencia de um computador de propósito geral, né? Então nós temos uma área de silício muito menor, né, do microprocessador, porque ele vem ali com algumas limitações, né, porque você vai rodar uma coisa mais específica. Ele tem maior eficiência energética, dado que a maioria desses itens, né, podem ser aplicados utilizando bateria. Então, por isso essa necessidade de maior eficiência, né? Então, nós temos aqui uma arquitetura de 4 a 32 bits, operam em megahertz em vez de gigahertz, né? Se nós compararmos aí com os processadores desktop, notebooks, né, que os processadores ficam em vários core na casa de gigahertz, processadores acabam operando aqui em megahertz, quando é um propósito mais específico, mais dedicado. Eles costumam ser mais lentos que os microprocessadores. Então, nessa arquitetura, nós temos aqui o processador, né, num microcontrolador, nós temos o barramento de comunicação entre os itens. Então, nós temos aqui a RAM para dados temporários, a ROM para programas e dados, para ficar armazenado o que vai ser executado. Nós temos a EPROM para dados permanentes, né? Lembrando que ela tem algumas restrições de escrita, né? Um certo tempo ali de vida. Nós temos aqui o timer para temporização das funções. Temos portas paralelas de entrada e saída, portas seriais de entrada e saída e conversores analógico digital e digital analógico para fazer essa comunicação, né, com o meio externo. E nossa próxima aula será a arquitetura ARM. Até lá!